Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer mais uma devocional, aproveitar a semana que nós conhecemos como Semana da Páscoa, né, no calendário cristão, não apenas no aspecto nacional, no nosso país, mas internacionalmente também. E quero aproveitar a ocasião para trazer um texto que, muito embora seja exaustivamente conhecido, é um texto que vai ser muito oportuno para essa data ou esses dias que nós estamos vivendo. Não me refiro à situação da pandemia, me refiro especificamente à situação da Páscoa, tá bom? Então o texto está em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos nesse versículo três conceitos que são extremamente importantes para a nossa vida, tá? O conceito no que tange a criação, que diz que Deus amou o mundo, e eu vou explicar esse mundo ao qual o texto está se referindo. O conceito no que diz respeito ao sacrifício, pois envolve o seu Filho unigênito, o Filho da mesma natureza, Jesus Cristo, e também nos apresenta o conceito da eternidade, né? Quando diz que todo aquele então que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Então, partindo desse prisma, eu quero começar essa reflexão apontando para a motivação, aquilo que despertou o Senhor a enviar o seu Filho unigênito. O texto diz que porque Deus amou o mundo. E aqui cabe uma pergunta, porque a gente fica a se questionar. Mas espera aí, a Bíblia não diz que os filhos de Deus não devem amar o mundo porque Deus amou o mundo. O mundo, obviamente, que está sendo tratado aqui, não é o mundo que é condenado com relação ao amor dos filhos de Deus. Quando mesmo João diz, não ameis o mundo. O mundo que está sendo apontado aqui é a criação. Deus amou a sua criação, a ordem criada, tudo aquilo que ele fez entre os seus feitos, o homem que é a coroa da criação. Então Deus amou toda a ordem criada, tudo aquilo que ele fez era bom e Deus amou, muito embora tenha se distanciado do Senhor em razão do pecado original. A segunda questão que vale destacar aqui, de suma importância, diz respeito ao sacrifício. Muito embora eu esteja usando a palavra sacrifício, porque o que Jesus fez por nós foi um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício em favor daqueles que iriam crer nele, daqueles que Deus havia elegido ou eleito para a salvação. O texto diz que Deus deu o seu Filho unigênito. E aqui nós percebemos então o pacto da redenção, né? Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que ele fosse o sacrifício vicário, para que ele morresse em lugar de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém seriam todos aqueles que viriam a crer nele, como também aqueles que creram. Então, a gente percebe que Jesus Cristo, ele se ofereceu voluntariamente. Muito embora o texto não seja explícito com relação a isso que eu estou dizendo, o sacrifício substitutivo de Jesus foi um sacrifício voluntário. Então, ele se colocou como sacrifício em lugar de toda a humanidade perdida. Aliás, deixe eu corrigir, em lugar daqueles que viriam crer nele. O sacrifício de Jesus ele é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele é eficaz apenas à vida daqueles que creem, a saber, os eleitos. E a última questão que eu quero observar aqui diz respeito a esse aspecto da eternidade.
Pois o texto diz que quando Deus deu seu Filho unigênito, ou seja, o Filho da mesma gênese de Deus, Jesus Cristo, ele tem a mesma natureza do Pai, ele tem o mesmo DNA para facilitar o nosso entendimento. Obviamente que eu estou fazendo uma analogia, porque nós estamos tratando aqui de um ser divino e o aspecto do DNA é algo humano, mas que entendam, por gentileza, a analogia que faço. Ou seja, Jesus ele tem a mesma natureza do Pai, ele é o Filho unigênito. E ele foi entregue para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E o critério para a vida é crer no Filho de Deus. Vida, refiro minha vida eterna. É importante a gente observar essas lições que João 3,16 nos traz, porque muitas vezes nós dizemos assim, ou ouvimos falar, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, e nós não sabemos, talvez, o porquê. Porque depois que a humanidade se distanciou de Deus em razão do pecado original, o homem, em razão das suas próprias mazelas, só havia um sacrifício que por Deus seria aceito, o sacrifício do seu próprio Filho, do Cordeiro Pascal, do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, trazendo aplicação bem oportuna, né, bem precisa para as nossas vidas, a primeira questão que eu quero destacar é que o homem ele é a coroa da criação. Aqueles que creram, que creem e que crerão no Filho de Deus, esses serão alvo da eternidade, alvo da salvação em Cristo Jesus. Essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente. A salvação, ela é para aqueles que creem. Tanto é que o texto diz assim, que Jesus veio, Jesus foi entregue para aqueles que creem. Então, aquele que não crê vai perecer. Você precisa saber disso. Você precisa levar a sério isso. Você precisa entender que por melhor que você considere o seu caráter, por mais generoso que você seja, por mais coisas boas que você plante, o meu e o seu pecado são suficientes para nos lançar eternamente distantes de Deus. Só há uma forma de nós herdarmos a eternidade junto a Deus. É crendo no seu Filho. É crendo no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Você, de fato, enquanto criatura, foi objeto do amor de Deus. Deus amou a criação, mas muito embora a morte de Jesus seja suficiente para salvar toda a humanidade, essa salvação só vai se aplicar à vida dos eleitos de Deus, aqueles que creem na mensagem do Filho de Deus, aqueles que creem no Cordeiro Santo do Senhor. E nós também precisamos ter em mente que é um privilégio servir ao Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos herdando a eternidade por um sacrifício que não foi nosso. Foi Ele que praticou o sacrifício. Foi Ele que, de modo perfeito, cabal e agradável a Deus, praticou esse sacrifício. Nós sabemos que no nosso país uma pessoa não pode pagar uma pena em lugar de outra. Para Deus, o único sacrifício que iria agradá-lo seria o sacrifício do seu próprio Filho. Porque sangue de homem pecador como eu e você não é suficiente para purificar-nos dos nossos pecados. Mas o sangue de um homem santo e ao mesmo tempo um homem que é Deus, a saber, Jesus Cristo, esse seria suficiente, perfeito e agradável a Deus. Creia nessa mensagem. Creia em Jesus Cristo. Seja grato por aquele que morreu em lugar de todo aquele que nele crê.
Deus te abençoe. Grande abraço.